E dessa... Foi logo na primeira camisa que chegou a proposta para você ir para a Coreia ou foi em outra situação? Então, eu tinha o preparador físico do primeira camisa, ele foi para a Coreia fazer foi preparador físico do time da primeira, do Ulsan Hyundai. Ele foi para lá. E nessa, ele estava pedindo o time da segunda pediu um atacante para ele, que ele conhecia, e ele me indicou. Ele me ligou, perguntando se eu tinha vontade de ir. Até achei que era, como na época eu estava trabalhando, né? Isso foi 7 horas da manhã, na hora que eu tinha acabado de entrar. Aí ele me ligou perguntando, até que achei que era zoeira, tudo. Mas depois, à noite ele ligou de novo, eu vi que era sério. Na época você não tinha empresário, nada dessas coisas? Não tinha nada, não tinha empresário, nada. Que era difícil, né? Na época, não tinha nada. E daí o que você achou? Você quis ir logo de uma vez ou quis consultar sua família para ver? Então, eu logo que desliguei, eu conversei com meu pai, perguntando. Ele falou, pergunta como vai ser, né? Aí à noite ele me ligou, falou que o clube ia mandar passagem, tudo, não ia gastar com nada. E eu falei, vou embora, né? Ia ser contrato de 1 ano? Como é que ia ser? Ia fazer teste. Fazer teste. Só que eles iam pagar tudo. Uhum. Passagem, tudo. Aí eu falei, o quê? Pô, tô querendo aqui realizar meu sonho, eu tô aqui me cortando tudo nesses arame aqui. Eu peguei e fui. E você não teve medo, nada? Tive medo, porque eu não sabia falar inglês, nada. Viajar sozinho, porque eu tinha que ir sozinho. Foi complicado pra mim, mas graças a Deus eu... E daí você passou no teste, e daí eles te deram um contrato, foi isso? Então, eu fiquei um mês em teste. Aí eles me optaram, depois eles aprovaram. Aí optaram se eu queria ficar 1 ano, 2 anos. Eu já falei, não, pô, quero 2 anos. Assinei 2 anos. Foi 2009 e 2010. 2010. E aí logo nesses primeiros anos você fez sucesso lá no time, não foi? Não, no primeiro ano eu até adaptar. No primeiro ano o time não foi muito bem. No segundo. E eu não fui muito bem no primeiro ano. Agora no segundo ano foi chave de ouro. Fomos campeão, fiquei entre os 11 do campeonato, recebi meus troféus individuais. Teve um campeonato no meio do ano que a gente foi campeão também. Fui o melhor jogador do campeonato. Foi uns prêmios individuais que eu fiquei muito feliz em receber. E vocês chegam lá na Coreia a jogar com, por exemplo, times de outros países? Ou não amistosos assim, não? Não tem, joga amistoso com o time da China. Tem um campeonato que é tipo a Champions League, então para chegar tem que ganhar uns campeonatos para disputar, que vai Catar, os lá da Ásia lá. Então você já viajou para alguns outros países indo jogar ou não? Não, ainda não. Só por lá mesmo. Só na Coreia? Só amistosos que vai, tipo, a Hong Kong, China, assim, aí vai. E quando acabou o contrato, você voltou pro Brasil? Então, isso foi uma coisa que aconteceu na minha carreira que eu não vou esquecer jamais na minha vida. Tava bem, o time queria renovar comigo, só que eu tinha assinado com um empresário aqui do Brasil. E ele falou assim, não renova, que tem um time do Japão certo para você ir. E nossa, o time do Japão, falou o time da primeira divisão do Japão. A primeira divisão ainda? Eu falei, tranquilo, e eu acabei brigando com os caras, porque os caras queriam renovar, eu não queria. Eu pedi um valor muito alto para os caras não renovar. Então eu acabei não renovando, eu saí brigado, construí minha carreira lá, o time me deu a oportunidade, acabei saindo brigado lá com os caras. Aí quando eu cheguei no Brasil, esse empresário falou pra mim que não tinha nada certo no Japão. Ué? Que não deu certo. Eu tinha acabado de chegar, eu falei, nossa, e agora? Aí Mas ele fez isso já com segundas intenções ou... Não sei, até hoje. Entendeu? Aí eu voltei, tinha sido campeão, artilheiro, tava bem. Quando ele falou Japão, o olho cresceu, né? Aí eu cheguei, ele falou, nossa, aí eu pus a mão na cabeça assim, falei, nossa, meu Deus, e agora? Aí ele falou, não se preocupa não, que vou deixar você aqui pelo menos 6 meses aqui no Brasil, para depois você ir para lá de novo. Aí ele me colocou no São Caetano. Também para testes? Não, já foi certo. Ah, já foi certo. Aí eu cheguei em novembro, e em dezembro eu já estava treinando no São Caetano. 2011 ou 2012? Eu estava treinando no final de 2011 no São Caetano já. Cheguei em novembro de 2011 e em dezembro já estava treinando no São Caetano já. Aí já comecei a treinar. Quem que era o técnico, você lembra ou não? Márcio Araújo. Márcio Araújo.
treinou o Palmeiras também, Isso. né? Mas no São Caetano não deu muito certo. Não deu muito certo. Você ficou pouco tempo. Fiquei pouco tempo, fiquei 6 meses. Teve a Áustria ainda. Teve a Áustria. Aí... Também por causa do empresário ou não? Isso, por causa do empresário. Fui para a Áustria, porque ele falou que o contrato lá era 2 anos, era melhor para mim. Aí falaram os valores. Eu cheguei lá, totalmente diferente, não eram os valores que tinha falado, era bem abaixo. O clube não dava nada, essas coisas. Eu acabei voltando de novo. Você foi e voltou. Eu fui e voltei. Aí ele colocou eu lá no Oeste. Uhum. Aí no Oeste também eu não consegui jogar. Cheguei no final já. A que você atribui, por exemplo, no São Caetano você não foi bem e no Oeste também? Foi uma falta de adaptação por você ficar 2 anos na Coreia? O que você atribui isso? Eu acho que pra mim faltou oportunidade. Eu não tive oportunidade, entendeu? De eu mostrar como eu jogo. Acho que faltou só oportunidade mesmo. Aí no Oeste também você não foi aproveitado, ficou pouco tempo. Fiquei pouco tempo. E aí depois você foi pra onde? Aí depois que acabou do Oeste, eu me irritei, rescindi com ele. Com o empresário? Com o empresário, fiquei sem empresário. Aí tinha um amigo meu que veio da Grécia, ele arrumou um time para ele jogar no Rio de Janeiro, ele perguntou se eu queria ir. Qual que era o time? América, de Três Rios. Ah. Aí eu acabei indo com ele. Ficamos lá, fazendo pré-temporada, tudo para jogar. Aí apareceu um de Israel para mim. Tudo numa corrida. Apareceu de que jeito? De que jeito apareceu? Porque esse empresário aí tinha se rescindido com ele. Aí ele, como era muito amigo dele, ele arrumou um negócio pra mim na Áustria. Você rescindiu com ele, mas continuou amigo. Ele antes de ser empresário, já era amigo já. Aí ele apareceu, tem um negócio bom pra você ir pra Israel, né? Se você quiser, tá aí. E eu tava treinando no Rio de Janeiro, né? Pré-temporada, não tinha assinado nada. E eu falei, agora eu vou. Já tinha experiência ruim do Japão e da Áustria, né? Falei, vou ou não vou? Eu falei, vou embora, né? Vou tentar de novo, né? Meu sonho, né? Fui embora de novo. Cheguei lá, treinei, tudo certo. O time queria... Cheguei lá, na hora de assinar, acabou a inscrição. Acabou a inscrição do campeonato. Cheguei já... Aí isso ia ter lá depois do meio do ano. Aí eles queriam que eu ficasse de janeiro até junho só treinando. Falei, não vou ficar... Sem receber? Não, recebendo, mas sem jogar. Falei, nossa, eu vou ficar aqui não. Ficar 6 meses sem jogar, ficar só treinando? Falei, não. E nessa época eu estava conversando com um amigo meu da Coreia, que era tradutor na época. Ele virou empresário, perguntou se tinha vontade de voltar para a Coreia. Que era certo, que ia assinar um contrato de 2 anos. E ele perguntou, é certo, não é teste nada, você já chega e assina. Falei, tá bom então, eu vou embora. Vim embora de Israel, passou uma semana, fui para a Coreia. Não era mais aquele time que você tinha brigado lá, era outro. Era outro time, um time novo. Aí chegando lá, ele só deixou eu treinar depois que não assinar o contrato. Eu assinei o contrato de 2 anos e depois comecei a treinar. O seu contrato não está vigente ainda, então? Tá vigente. Acaba no fim do ano? Fim do ano. 2014. Então você vai ficar esse ano ainda lá na Coreia, disputando esse campeonato da segunda divisão, e assim que acabar você pretende renovar ou você quer partir para outros? Então, quando eu vim embora, eu recebi um monte de propostas agora ali da Ásia, né? Então tá evidente, eu não sei se eu vou voltar para o mesmo time, eu só vou para outro time, ainda tá definido ainda. Voltando a falar um pouquinho então da sua infância, né? Que você já começou a jogar desde pequeno. Você era daqueles que também acompanhava futebol na televisão, gostava de assistir, gosta ainda, não? Na verdade, quando era pequeno, não assistia os jogos, não. Treinava tudo, mas ficava mais pra rua mesmo. Ficava mais pra rua, com a molecada, soltando pipa, com bolinha de gude. Não era muito fã de assistir o jogo, não. Mas agora, depois que fui crescendo, fui levando mais a sério, eu comecei a assistir, pegar filme. E quem são suas referências, seus ídolos? Quem você se espelha? Eu me espelho no meu pai, né? Tudo que me ensinou, sempre me evitou não mexer com porcaria, não beber. E jogadores ídolos tem um monte, né? Tem Cristiano Ronaldo, eu gosto muito do Agüero, tem bastante jogadores aí, Ronaldinho, tem... Ídolos no futebol tem bastante, é difícil falar um só. Seu pai não chegou a jogar? Não, meu pai não chegou a jogar, não. Ninguém na sua família, só você mesmo? Não, só eu, porque eu sou
Homem, sou filho único. Uhum. Mas eu espelho mesmo no meu pai. Trabalhador, esforçado, nunca desanimou, sempre me apoiou também. Então antes de entrar em campo, eu sempre penso neles, na minha família, tudo certo. E você sonha em continuar jogando, a partir para a Europa? Ou você prefere um time, por exemplo, um time grande do Brasil, que você queira um contrato, alguma coisa? Então, posso até falar para você que eu quero voltar para o Brasil. A gente sempre tem vontade de jogar no Brasil, mas isso vai depender, né, de proposta. Porque quando eu estou na Coreia, igual eu falei, eu quero ficar na Coreia, às vezes pode aparecer uma proposta melhor para outro país, eu acabar indo, entendeu? Isso é relevante, mas tenho um sonho de jogar no Brasil, mas eu tenho um pouco ainda de angústia porque não ter oportunidade ainda de jogar, como eu joguei a primeira divisão pelo São Caetano, não tive a oportunidade de jogar, então ficou um pouco de mágoa ainda. Você hoje tem um empresário? Tem empresário. E a gente falou agora um pouco sobre o seu outro empresário, né, que te falou mentira, não sei o quê. Até que ponto o empresário ajuda um jogador e até que ponto ele pode prejudicar um atleta? Então, no ponto de ajudar, eu acho que tirando fora de campo, você não tem que se preocupar com nada, você tem que se preocupar só em jogar. Você deixa com o empresário correr atrás de time, de estrutura, essas coisas, você tem preocupação em jogar. Agora atrapalhar porque às vezes todo mundo fala, hoje em dia todo mundo fala que é empresário, então, mas nem a maioria é correta. É complicado isso, tem muito picareta, tem muito jogador que muito jogador bom que não vai pra frente por causa pega empresário com segundas intenções. Tem muitos também que pegam, o pai também se torna um empresário de jogador, sim, né? A maioria. Mas meu pai não mexe com isso. Não quis mexer, não. E você acompanha o futebol no Brasil? Ou você consegue assistir da Coreia? Assistir é difícil, né? Porque é por causa do fuso horário, 12 horas de diferença. Eu acompanho mais pela internet. Às vezes, quando o jogo é à noite, aqui eu assisto pela internet lá, de manhã. E você tem acompanhado, por exemplo, esse movimento do Bom Senso, o Futebol Clube? Eu acompanhei. Qual que é a sua opinião sobre esse movimento? Eu achei o calendário também, por causa da Copa, eu achei muito cansativo também, há pouco tempo. Porque agora a turma vai voltar agora, né? Acho que vai parar 2 semanas e já vai voltar. E para jogador, como vem jogando o ano inteiro, para estourar é rapidinho. Machuca mais fácil, né? Mais fácil. O ideal para você, por exemplo, se fosse implantar no Brasil, seria um calendário igual ao europeu, que começa em agosto e acaba em maio, por aí? Então, o calendário, né? Esse calendário está sendo mais por causa da Copa, né? Da Copa. Da Copa. Mas tirando a Copa, o calendário está normal. O excesso de jogos, por exemplo. Os excessos de jogos, de viagem, né? Tipo, às vezes joga no domingo, aí já tem que jogar na quarta. O calendário, às vezes você joga no domingo pelo Brasileiro, aí vai jogar terça ou quarta-feira pelo Libertadores. Então é muito corrido, viagem. É complicado mesmo. E qual que é a sua expectativa para a Copa? Você está confiante no time do Filipão? Ou eu tá meio torço pro Brasil, né? Eu acho que o Brasil vai representar bem. Acho que esse ano tem tudo para ganhar. Depende só da questão torcida, vai estar todo mundo apoiando. Acho que o Brasil vai dar para chegar. Qual é o seu palpite pro final da Copa? Eu acho que é Brasil e Argentina. Todo mundo tá falando isso, né? Brasil e Argentina. A Argentina tá com um time bom. Mas se o Brasil jogar o que sabe, ganha, sem dúvida nenhuma. A Argentina, se tiver o Messi bem também, né? Mas o Brasil tem todo um elenco, né? Depende. Apesar que hoje se fala mais do Neymar, mas tem muito jogador brasileiro que ajuda mais atrás do que o Neymar. Faz o gol lá e tem que pensar em ajudar lá atrás também. Tá certo, Wesley. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço aqui. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Obrigado pela entrevista aí. Eu quero agradecer a todos aí pela oportunidade de vir aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado. O programa A Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!